Eu recebi uma pergunta um tanto inusitada. Edwards, se você ensina a arrematar imóveis de leilão, eu vejo um monte de gente ensinando a arrematar imóvel de leilão. Me diz por que eu deveria arrematar um imóvel de leilão, sendo que as oportunidades são limitadas? Como que eu vou conseguir competir com você, com outros players e com cada vez mais pessoas entrando nesse mercado? Eu decidi contar a minha história do porquê que eu comecei a prestar serviço de assessoria. Há 6 anos atrás, quando eu comecei a comprar imóveis de leilão, a ideia era simplesmente comprar imóveis que eu e meu sócio colocaríamos para alugar. O nosso patrimônio pessoal, para que a gente fosse tendo ali um patrimônio para o futuro. Então a gente tinha a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa renda, né, mensal, e vamos sobrando aqui, compra um imóvelzinho, compra outro imóvelzinho. Legal. À medida que o tempo foi passando, a gente foi comprando alguns mais imóveis e eu comecei a precisar estruturar ali um formato, um processo, o que eu chamo de sistema, entre aspas, para arrematar. Como assim, Edwards? Se eu quero arrematar todos os meses, eu preciso ter um fluxo, uma quantidade de imóveis todos os meses para arrematar. A única forma de fazer isso é como criar uma linha de produção. Essa linha de produção, todo mês eu vou fazer A, depois B, depois C. Como é que eu comecei a criar isso? Toda semana, sexta-feira, 9 horas da manhã, eu começava a analisar imóvel até as 13 da tarde, aí eu tinha lá meu sisteminha, o que eu fazia. Então, numa sexta-feira eu achava imóvel para a próxima semana, na outra para a próxima, na outra para a próxima, na outra para a próxima. Chegou um determinado momento em que tínhamos imóveis todas as semanas para participar. E aí, eu passei a ter um problema. Porque a partir de que eu tinha muitos imóveis bons para arrematar imóvel, eu não tinha tanto dinheiro assim para comprar. Eu só podia comprar um por mês. E aí, muitos imóveis eram meio que jogados fora. Então, o que acontecia, sei lá, eu tinha 2 imóveis, 3 imóveis por semana para participar, só que só poderia arrematar um. Então, basicamente, 12 imóveis, 11 imóveis eram jogados fora, todos os meses. Aí, isso começou a incomodar e algumas pessoas começaram a perguntar, cara, eu acho legal isso que vocês estão comprando de imóvel, barato pra caramba, legal e tal, mas você não consegue me ajudar a fazer isso, não? Cara, eu não quero aprender, eu tenho já o meu trabalho, passo tempo pra caramba. Conheci a médica e falava, cara, eu passo muito tempo no centro cirúrgico, você acha que eu vou chegar em casa e vou gastar meu tempo pesquisando imóvel? Tinha fundamento. Aí eu comecei a falar assim, cara, faz sentido. Aqueles imóveis que estão sobrando, eu poderia passar por essas pessoas, certo? Legal. E aí, juntamente com isso, começou a surgir demandas no nosso backstage aqui, no nosso escritório, de pessoas para gerenciar diversas rotinas que a gente tinha, seja relacionados ao leilão propriamente dito, seja relacionado ao imóvel, seja relacionado à nossa estrutura documental. E a gente começou a procurar contratar essas pessoas. À medida que a gente precisava contratar, precisava pagar salário, e a gente começou, cara, vamos fazer com que essas pessoas sejam pagas com o fruto do próprio trabalho de leilão. Beleza? Começou isso a acontecer. E aí o fluxo só foi aumentando, aumentando, aumentando. Acabou que eu criei um serviço que se tornou, eu criei um pequeno serviço, uma pequena prestação de serviço, que no início era só eu, depois se tornou eu e mais 2 pessoas, depois se tornou eu e mais 6 pessoas, hoje conta com eu e mais 12 pessoas. Acho que é isso. Eu e mais 12 pessoas. Edwards, por que você está contando isso? Essa empresa, ela passou a existir por um único motivo. Eu não conseguia arrematar todos os imóveis que eu gostaria. Ninguém consegue. Deixa eu te contar uma coisa se você tem medo de concorrência. No ano passado, mais de 50% de todos os imóveis que foram arrematados no leilão, e isso eu estou contando imóveis de leilão judicial e extrajudicial, mais de 50% de todos os que foram arrematados com lance único. Se você não entendeu direito o que significa,
É basicamente que eu fui lá, dei um lance e ganhei. Eu não tive concorrência. Significa que ninguém mais viu a oportunidade que eu vi. Agora, aumenta isso para 50% de todas as arrematações do ano passado. Se não me engano, 45% ou 55% de todos os leilões que aconteceram no Brasil não foram arrematados. A minha pergunta para você é: será que realmente tem tanta concorrência assim? Vou te trazer outro número. Somente nesse mês, a Caixa, nesse momento, né? Não é nem nesse mês, nesse momento, a Caixa tem mais de 16 mil imóveis sendo leiloados. Pergunta a você, de verdade, quantas pessoas você conhece que sabe arrematar um imóvel de leilão? Porque assim, ó, eu conheço um monte de pessoas, basicamente quase todo mundo, que conhece imóvel de leilão, conhece o leilão. Quando eu falo que eu trabalho com leilão, legal, já ouvi falar, acho muito legal, mas tem bastante gente, né? Aí todo mundo da roda, é verdade, todo lugar falam isso. Só que sabe quantas pessoas eu conheço que realmente fazem leilão? Os meus alunos e algumas pessoas fora desse meio. Pouquíssimas pessoas. Das pessoas que sabem. Agora, das pessoas que sabem, sabe quantas eu conheço que de fato arrematam imóvel de leilão? Porque existe uma diferença muito grande entre você saber e você arrematar. Pouquíssimas pessoas de fato arrematam. Eu conheço poucas. A maioria são meus alunos. Inclusive, eu quero te deixar aqui um jabá. Se você quer aprender a arrematar um imóvel de leilão, cara, eu tenho um processo, um plano de 8 semanas. São 60 dias. Você vai aprender a arrematar um imóvel da Caixa, do zero até a sua arrematação. E para isso você vai precisar seguir um processo de 60 dias. Se você seguir exatamente esse plano de 60 dias, é um plano prático, você vai ter a teoria e depois a parte prática. Se você seguir exatamente o que está lá, você recebe, e não arrematar, né? Obviamente você recebe seu dinheiro de volta. Cara, a garantia é totalmente, a responsabilidade é totalmente minha. Se você quer aprender a arrematar imóvel de leilão, a oportunidade é agora. Leilão Caixa, do zero a arrematação em 60 dias. Se você fizer o que eu te falar lá nesse treinamento, e não conseguir arrematar em 60 dias, eu te devolvo o dinheiro. Fechado? Feito o jabá. O link tá na descrição. Feito o jabá, cara, não tem gente suficiente que arremata imóvel de leilão. E sabe como eu sei que não tem? Dos mais de 5 mil alunos que a gente tem, quase que 50% apenas conseguiu arrematar o imóvel de leilão. E não é porque conseguiu, porque é difícil. É porque a maioria nem concluiu o curso. Isso é a realidade em um monte de lugar. Então, quando você começa a enxergar ali, nossa, tem gente falando de leilão aqui, gente falando de leilão aqui, cara, as coisas não são assim. É o algoritmo. Você está sendo bombardeado porque você se interessou por isso. Outra coisa importante é que o número de imóveis está aumentando. De 2023 para 2024, dobrou o número de imóveis em leilão. O estoque de leilão da Caixa dobrou. De 2024 para 2025, eu tenho certeza que vai dobrar novamente. A gente não tem esse número ainda, mas eu noto pela quantidade de imóveis e pelas promoções que a Caixa está fazendo. Todo mês ela cria uma desculpa para dar uma promoção. Promoção do consumidor, promoção da mulher, promoção disso, do trabalhador, disso, daquilo. Então, se você quer o melhor momento para arrematar imóvel de leilão, é agora, é hoje. O segundo melhor, na verdade falei errado, o melhor momento para arrematar um imóvel de leilão foi ontem. O segundo melhor é hoje. Você precisa aprender isso. Tem um monte de pessoas que vão ficar para trás. A janela de oportunidade está se desenhando. Muitos imóveis, menos concorrência, as pessoas com pouca grana, você consegue comprar um imóvel, você consegue manter um patrimônio na hora da venda, você vai estourar. Você pode esperar isso acontecer e ver algumas pessoas. Se você não quer fazer parte dos que apenas assistem, link na descrição, nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!